O Brasil é um país perigoso, campeão mundial em homicídios. Para você ter uma noção, o número de mortes aqui é maior do que em países em guerra. É considerado um dos países mais violentos do mundo. Já há 2 décadas o Brasil lidera o ranking de mortes. Você pode dizer que é porque é um país pobre. Mas o Brasil tem mais mortes por 100 mil habitantes do que a Índia, que é um país muito mais pobre que o Brasil. Em 2022 foram registradas 47 mil mortes violentas. O Brasil representa cerca de 3% da população mundial. No entanto, é responsável por mais de 10% de mortes em escala global. Parece loucura, mas os dados mostram. Não é à toa que chamam aqui de macaquil. A situação é preocupante. Além de ser um dos países com maior número de mortes, o Brasil tem grande parte da população composta por analfabetos funcionais, que, para quem não sabe, são as pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar aquilo que estão lendo. É lastimável. Antes de vir chorar me chamando de vira-lata, vai dar uma pesquisada. E também tem uma boa parcela de analfabetos mesmo. O QI médio do brasileiro é de 83. O QI médio de um ser humano normal é de 90. Ou seja, em matéria de QI, somos uma população inferior ao ser humano, pois até mesmo macacos chegam a um QI de 95. Então, tirem suas próprias conclusões. Segundo os dados, brasileiro é burro. Eu não sou perfeito nem nada. Não quero ser arrogante. Eu mesmo sempre busco aumentar minha inteligência. E para quem não sabe, dá para aumentar o QI. Não é algo imutável. A questão é que o brasileiro médio trocou o cérebro pelo pão e circo. Com base nos dados, o brasileiro é o povo mais burro e mais assassino do mundo. E todos os dias a gente vê notícias e mais notícias de que alguém morreu por algum motivo besta. Seja por ciúme, ou por causa de comida. Colega de trabalho matando outro. Enfim, mortes e mais mortes. No vídeo de hoje veremos 10 casos de pessoas que morreram por causa de motivos banais. Homem morre por causa de coxinha. Ronildo de Lana Cândido foi esfaqueado e morreu por causa de uma coxinha. Em uma noite de sexta-feira em posto de gasolina às margens da BR-116 em Santa Rita de Minas, município de Minas Gerais. O autor do crime de 27 anos foi preso ainda no local do crime. Segundo a polícia, o autor do crime e a vítima teriam ingerido bebidas alcoólicas. O autor do crime teria derrubado uma coxinha no chão e chutado o salgado. Ronildo começou a discutir com o autor do crime, querendo obrigar ele a pegar o salgado. Os dois começaram a discutir. Após isso, o autor, a vítima e o cara que os contratou entraram em um carro, saindo de Caratinga onde eles trabalhavam, e indo para Manhuaçu, que é onde eles moravam. O motorista parou para abastecer o carro em Santa Rita de Minas. O autor e a vítima começaram a discutir novamente. Quando a tragédia aconteceu, o autor aplicou vários golpes de faca na vítima, que morreu ali mesmo. Tudo isso por causa de uma discussão besta por causa de coxinha. Esse caso é o cúmulo do absurdo. Mas tem mais. Homem mata morador de rua na frente da filha por causa de uma paçoca. Segundo a polícia, tudo começou quando um homem em situação de rua, de 29 anos, ofereceu uma paçoca para a filha do autor do crime. O evento ocorreu em Blumenau, em frente a um supermercado no bairro Victor Conder. O pior é que foi em plena luz do dia. E eu vi essa notícia. Tinha gente passando na rua e tudo. Segundo relatos de testemunhas, o rapaz autor do crime estava a caminho do supermercado com a filha que é a criança, quando os dois foram abordados pelo homem em situação de rua, que teria oferecido uma paçoca para a criança. O pai dela não gostou nada dessa atitude e começou a discutir com o morador de rua. Eles foram ao supermercado. Ao sair, o homem começa a discutir novamente com o morador de rua, quando ele saca uma faca e desfere vários golpes no peito da vítima, que não sobreviveu. Tudo isso com a filha pequena dele presente. A menina viu o próprio pai assassinar uma pessoa. Tudo isso durante um passeio normal. Como que esse cara teve coragem de fazer isso? O autor teve sua mão cortada e foi levado ao hospital. Logo em seguida foi conduzido às autoridades. O defensor sugere que tudo isso foi instintivo, para proteger a filha menor em vista de uma possível ameaça.
Mas eu acho que não era pra tanto. Tudo bem que não se deve aceitar doce de estranhos, coisa e tal. Mas o homem não tinha feito nada. Era só o pai da menina ter dito não. Não tem necessidade disso. Mas me diz aí o que é que você acha. Etivânia Brito Lima, de 18 anos, morreu após ter o rosto queimado por água quente, no bairro de Mata Escura, em Salvador. Segundo a família da vítima, ela foi atacada porque estava usando a calcinha da cunhada de 16 anos. O corpo da vítima foi sepultado no município Brotas, na capital baiana. É triste, senhoras e senhores. A pobre moça tinha uma vida toda pela frente, mas morreu por causa de uma calcinha. Parece que as pessoas não levam a vida a sério. Literalmente morreu por causa de nada. Um fato curioso: esse bairro Mata Escura já teve problemas com violência. Até mesmo teve escolas que foram fechadas por conta disso. Pedreiro de 53 anos morre durante uma briga em posto de gasolina por causa de uma máquina de pegar ursinho. Lindomar Riva estava com a esposa e amigos brincando naquelas máquinas de pegar bicho de pelúcia, na estrada do Mato Alto, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos de testemunhas, o rapaz estava pegando bichos naquela máquina, quando um homem entrou para usar a máquina logo em seguida. E devido ao fato de Lindomar conseguir ter pego vários bichos diferentes, e ele não conseguir pegar nada na máquina, iniciou-se uma discussão. O autor do crime saiu para pegar a arma no carro. Ele entrou na loja de conveniência e efetuou os disparos. Lindomar morreu ali mesmo. Os amigos e familiares ficaram desolados com o ocorrido. Mais uma vida foi ceifada por causa de nada. Se você tem uma arma, não seja descontrolado. Por causa de sujeitos como esse aqui não querem liberar o porte de arma. Tem maluco pra tudo nesse mundo. E você deve estar atento. Não discutir por motivo nenhum, porque não se sabe a mentalidade de quem você está lidando. Claro que você deve sim estar pronto para se defender quando necessário. Mas evite discutir com desconhecidos, principalmente por motivos bestas. As pessoas hoje em dia estão muito descontroladas. E ninguém respeita mais ninguém. Não seja covarde. Mas não discuta por qualquer besteira. Entregador de pizza de 61 anos foi morto a tiros em Vila Velha, Espírito Santo. O autor dos disparos teria pedido a pizza sem cebola, e veio a pizza com cebola. A equipe de perícia identificou 17 perfurações no corpo da vítima. O cara morreu por causa de uma mísera cebola. O que será que se passava na cabeça de um sujeito desse? Simplesmente lamentável. Atos Henrique da Silva, de 29 anos, foi morto a tiros durante discussão por causa de alarme em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a família da vítima, Atos sofria de problemas psicológicos e tinha hipersensibilidade. Em uma noite, o alarme do vizinho tocava. Por causa desse som do alarme, as duas famílias tinham uma rixa há 3 anos. Atos foi até o portão do vizinho segurando uma faca. Chutou o portão. Logo em seguida, o vizinho de 33 anos foi até a casa de Atos armado tirar satisfação. Ele deu vários tiros na vítima. Segundo a família, ele continuou atirando mesmo depois de Atos já ter caído no chão. O agressor fugiu de moto, mas foi preso. Antônio, conhecido como Toninho, foi esfaqueado até a morte por causa de um balde de cerveja no município de Viseu, no Pará. Tudo começou quando Toninho estava bebendo cerveja perto de um campo de futebol com os amigos pela manhã. Toninho então teria derrubado e quebrado um balde de cerveja que pertencia ao tio do autor do crime. Então um rapaz conhecido como Nike não gostou da atitude de Toninho e o esfaqueou. Logo fugiu do local do crime. Toninho chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Mulher morre esfaqueada por causa de Wi-Fi em Conceição do Araguaia, região sudeste do Pará. Segundo testemunhas, Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, que era professora,
Teria trocado a senha do Wi-Fi e se recusava a dar a senha para o casal de vizinhos. Após o desentendimento, Clebiana foi esfaqueada pelo casal. Ela morreu ali mesmo. O casal foi preso. Ivane de Silva Souza. E o marido Manuel Edilson Flávio da Silva. Tudo por causa de um Wi-Fi. Aí eu pergunto: ela estava errada? Claro que não. Ela morreu porque simplesmente fez a coisa certa. Agora você é obrigado a dar às pessoas o que elas querem. Senão você pode ser morto. Mas que mundo de merda que a gente vive. Homem mata chapeiro a pauladas por causa de X-salada em Taboão da Serra, região de São Paulo. Adailton Vieira Noura, de 49 anos, teria discutido com Ronivon Alves, de 45 anos, por causa de um X-salada feito por ele próximo ao horário de fechamento, 11h40 da noite. Após fechar a padaria, Ronivon teria ido atrás de Adailton para continuar a discussão. A situação foi se intensificando e Ronivon seguiu Adailton até em casa e ofendeu sua mãe. Foi quando Adailton saiu lá fora e aplicou pauladas em Ronivon, que não resistiu e morreu. Homem é baleado após tentar separar briga em jogo de futebol. Aconteceu em Cândido Rodrigues, município de São Paulo. Maicon Rodrigues, de 35 anos, tentou separar uma briga durante jogo de futebol amador e acabou sendo baleado. Maicon foi socorrido e internado na UTI da cidade, mas morreu 2 dias depois. Esse é o Brasil que a gente vive. Pessoas acabam morrendo por causa de motivos bestas. Outro que morreu por causa de nada. Tudo pelo maldito futebol. Com esses casos a gente pode tirar uma lição valiosa. Nunca tente separar uma briga generalizada. O povão quer brigar. Não se intrometa. Deixe os animais se pegarem. Chame a polícia e saia de perto. Apenas aparte se tiver algum familiar ou alguém que você ama no meio. Do contrário, deixe o povão se pegar igual bicho. Não vale a pena arriscar sua vida por causa de um monte de idiota. Ainda mais esses otários fanáticos por futebol. Sempre sai briga nesses jogos. O povão não teve educação. Errado é você que acha que vai dar tudo certo. Como pode dar certo um esporte com um monte de gente que nem aprendeu a conviver em sociedade? É inacreditável o número de mortes nesse Brasil. As pessoas precisam tomar consciência da realidade e parar com o fanatismo. O povo não pensa nos seus atos. Muita gente não se responsabiliza por suas próprias atitudes. Acorde. Saia do meio da manada. Trace um caminho de paz e prosperidade. Saia do meio dos fanáticos. Veja bem que tipo de lugar você frequente. E não saia emprestando nada pra ninguém. Porque quando você dá a mão, as pessoas querem o braço e todo o resto. Tem gente que acha que você tem a obrigação de lhe emprestar algo. Pior ainda, tem gente que acha que você tem o dever de arcar com o erro dos outros. Muito difícil viver entre pessoas assim. Daqui pra frente é você quem decide qual vida você quer viver. Escolha sempre o melhor pra você. Um abraço e fique com Deus. Até a próxima.